A eletricidade mata. Esta é uma forma bastante brusca, porém verdadeira, de nós iniciarmos esse estudo relacionado aí à segurança com eletricidade, né? Sempre que nós trabalhamos com equipamentos elétricos, ferramentas manuais ou até mesmo com as instalações elétricas, nós estamos expostos aos riscos da eletricidade. E isso ocorre no nosso trabalho, na nossa casa, nos locais de lazer. Por quê? Praticamente nós estamos o tempo todo cercado por redes elétricas. É claro que no nosso trabalho, na nossa atividade, no dia a dia envolvendo esse risco, ele é muito maior. É no trabalho que existe uma grande concentração de máquinas, motores, painéis, quadros de distribuição, as subestações transformadoras, né, e em alguns casos até as redes aéreas ou subterrâneas expostas aí ao mesmo tempo. E para completar, mesmo aquelas pessoas que não trabalham diretamente com os circuitos também estão expostos aí aos efeitos nocivos que a eletricidade causa a você utilizar, por exemplo, ferramentas elétricas manuais, ao executar tarefas simples como desligar ou ligar um circuito ou um equipamento, o próprio disjuntor da sua casa, né? Se os dispositivos de acionamento e de proteção não estiverem adequadamente projetados, né, e mantidos desta forma, literalmente você está exposto aos riscos e automaticamente às consequências que esse risco gera. Embora todos nós estejamos aí sujeitos aos riscos da eletricidade, se você trabalha diretamente com equipamentos, instalações elétricas ou até próximo delas, tenha o máximo de cuidado possível, pois o contato com partes energizadas da instalação pode fazer com que a corrente elétrica passe pelo seu corpo e o resultado disso vai ser o choque elétrico, as queimaduras tanto externas quanto aquelas que são internas. As consequências dos acidentes com eletricidade geralmente são muito graves, porque elas provocam lesões físicas, traumas psicológicos, né, e muitas vezes até fatalidades. Isso mesmo, pessoas morrem todos os dias vítimas de acidentes relacionados aí à eletricidade. Isso sem falar nos incêndios, que também são originados por falhas, desgastes das instalações elétricas, muitas vezes sem manutenção ou com manutenção feita de forma errada, né? Justamente pelo fato de a eletricidade estar tão presente na nossa vida, nem sempre nós damos a ela o tratamento que é necessário. E como resultado a tudo isso, nós temos aí os acidentes com a eletricidade, né, que ainda são muito comuns, inclusive entre os profissionais que muitas vezes são qualificados. No Brasil, nós ainda não temos muitas estatísticas, vamos dizer assim, específicas sobre os acidentes cuja causa está relacionada com a eletricidade. Entretanto, é muito bom conhecer alguns números a esse respeito. Podemos considerar, por exemplo, que apenas no Brasil, o setor elétrico, assim chamando, aquele que reúne as empresas que atuam na geração, transmissão e distribuição de energia, nós temos aí alguns números que chamam a nossa atenção. Por exemplo, em meados dos anos 2000, ocorreram uma média anual de 86 acidentes fatais nesse tipo de setor, incluindo aqueles com empregados terceirizados, muitas vezes dentro das empresas e dentro das indústrias. A esse número, entretanto, podem se somar outras 330 mortes que ocorreram neste mesmo ano com membros da nossa população, vamos dizer assim, de uma forma geral, de toda a população brasileira, que, de diferentes formas, tiveram contato com as instalações elétricas, mesmo não estando ligadas diretamente ao setor elétrico. Com exemplos desses e dados desta forma, nós podemos já entender a grande importância de você, profissional que está envolvido direto ou indiretamente com a eletricidade, ter aí noção dos procedimentos que são necessários você seguir, seja numa atividade de ordem civil, seja no contato com cabos energizados, nas ligações muitas vezes até clandestinas, né, que nós temos em vários locais, infelizmente, instalações de antenas de TV, entre vários outros pontos ou atividades que possivelmente possam também causar acidentes. Para completar, uma média de 1.736 acidentes de trabalho analisados nos últimos anos pelo Sistema Federal de Inspeção do Trabalho alega que em 2003, por exemplo, a exposição à corrente elétrica encontra-se entre os principais
fatores de morbidade, ou seja, de mortalidade, correspondendo isso a uma média de 8% dos acidentes que são analisados, né? Ou seja, de 100% dos acidentes que acontecem, uma média entre 7 e 8% estão relacionadas aí à questão da eletricidade. Os principais riscos, para você entender um pouco mais sobre esse tipo de atividade e os riscos envolvidos na eletricidade, você vai aprender aqui nos próximos módulos do nosso treinamento, vai aprender a reconhecer cada um destes riscos e aprenderá também a adotar procedimentos e medidas de controle previstas na legislação vigente, nas normas técnicas, para que você realmente possa, junto com a sua equipe, evitar esses tipos de acidentes. Imagine que da sua preparação, estudo e disciplina vão depender aí a sua segurança e a vida, inclusive, de muitas outras pessoas, incluindo você. Então, é muito importante realmente que você pense sobre tudo isso.